Olá, estamos começando o Reconhecendo a Botânica. No episódio de hoje, falaremos de um processo de polinização bem curioso, a Buzz Pollination, ou polinização por vibração. Se interessou? Embarque nessa aventura rumo ao conhecimento botânico com a gente. Antes de mais nada, é preciso enfatizar que vivemos em um dos países com maior biodiversidade vegetal do planeta. O Brasil apresenta uma abundância de espécies vegetais. Aqui, existem aproximadamente 50 mil espécies de plantas, cada uma com suas particularidades. Para você ter noção de toda essa diversidade vegetal brasileira, a América do Sul possui aproximadamente 82 mil espécies, sendo que mais da metade está registrada em nosso país. Além disso, não podemos esquecer de ressaltar a importância que as plantas desempenham, principalmente na produção de gás oxigênio para a respiração de vários seres vivos, a regulação da temperatura do planeta, para o ciclo da água, para as paisagens ao nosso redor e os hábitats de demais organismos. A relação entre os seres humanos e as plantas é registrada desde as primeiras civilizações, e até hoje utilizamos as plantas para produzir alimentos, medicamentos, combustíveis, vestimentas, dentre diversas outras aplicações. As plantas são organismos sésseis, ou seja, não conseguem se locomover no ambiente, mas se engana quem acha que elas não possuem diversos mecanismos para se reproduzirem. As plantas podem ser evolutivamente separadas em diversos grandes grupos, cada um com suas características e peculiaridades. Porém, nesse vídeo, destacamos um processo de polinização que ocorre nas plantas com flores. Precisamos ainda ressaltar que essas plantas realizam suas trocas de materiais genéticos a partir do grão de pólen, o que representa um grande avanço evolutivo dos vegetais no ambiente terrestre, a não necessidade de água para a reprodução. Então, vamos lá! O processo de polinização e síntese consiste em um tipo de reprodução sexuada que objetiva levar os grãos de pólen da estrutura reprodutiva masculina, os estames, até a estrutura reprodutiva feminina, o estigma das flores. A polinização pode acontecer por meio de fatores abióticos, como pelo ar e pela água, ou por fatores bióticos, quando há a necessidade de outros organismos para que a polinização aconteça. Nos fatores bióticos, destacam-se os seguintes animais polinizadores: abelhas, besouros, borboletas e demais insetos, e também beija-flores e morcegos. Os polinizadores são atraídos por algum tipo de recurso oferecido pelas flores, que pode ser o néctar, uma substância açucarada utilizada na produção de mel, ou os próprios grãos de pólen, que podem servir de alimento para alguns desses animais. Dessa forma, percebemos como um organismo depende do outro. A planta necessita do animal para se reproduzir sexualmente e garantir sua variabilidade genética, e o animal é beneficiado com seu recurso alimentar. Nesse vídeo, vamos apresentar um processo de polinização bem curioso que acontece em diversos gêneros de uma família botânica com grande importância econômica e medicinal, a família Solanaceae. Solanaceae apresenta aproximadamente 2.500 espécies, sendo 1.500 somente no gênero megadiverso Solanum. Dentre os representantes mais conhecidos do gênero Solanum, temos a batata, a berinjela, o tomate cereja e o tomate. É importante ressaltar que o gênero não possui néctar como recurso atrativo dos seus polinizadores. Dessa forma, o que é oferecido são os próprios grãos de pólen. As flores de Solanum são visitadas por abelhas vibradoras, e o grão de pólen oferecido consiste em uma das principais fontes de proteínas que são utilizadas pelas abelhas para a alimentação das larvas. Uma característica particular nas anteras, que como já vimos, são parte da estrutura reprodutiva masculina das flores, do gênero Solanum, é que elas apresentam aberturas diferentes da maioria das outras espécies de plantas com flores. As anteras de Solanum são poricidas, ou seja, apresentam apenas uma pequena abertura, também chamada de poro, no topo das anteras, enquanto na maioria das outras flores, a abertura é do tipo valvar ou rimosa. A pergunta é: como as anteras poricidas, que possuem aberturas tão pequenas, conseguem liberar os grãos de pólen? A resposta é: através da vibração das abelhas, que chamamos de Buzz Pollination. Nesse processo, a abelha segura a antera pelas pernas e, ao vibrar, faz com que a energia cinética provocada pelo movimento vibre o grão de pólen dentro da antera, permitindo a sua saída pela abertura apical. E é nesse momento que parte do pólen fica retido nos pelos da abelha, que, ao continuar circulando pelas flores de diferentes plantas, promove a transferência do material genético entre os indivíduos. Agora, vamos ver um vídeo que mostra o processo de polinização por vibração feito por uma abelha metálica numa espécie de Solanum. Então,
Vamos para a próxima pergunta. Toda abelha é capaz de realizar buzz pollination? E a resposta é não. Nem toda abelha é capaz de realizar esse movimento vibracional. Por exemplo, a Apis mellifera, uma das abelhas polinizadoras mais comuns e conhecidas para a produção de mel, não é capaz de realizar essa vibração. Assim, percebemos que nem toda abelha é produtora de mel, mas desempenha uma função importantíssima para o meio ambiente e na manutenção da flora nativa, pois uma das consequências da falta dessas abelhas vibradoras seria que, sem elas, diversas plantas deixariam de existir em seu habitat natural. E qual a importância de entender esse processo reprodutivo em específico? Bem, na Universidade Estadual de Feira de Santana, no estado da Bahia, há uma rede colaborativa de cientistas desenvolvendo pesquisas na área da taxonomia vegetal e paleontologia sobre diversos grupos vegetais. Dessa maneira, os pesquisadores objetivam compreender aspectos da nomenclatura botânica e da biologia reprodutiva de diversos grupos de importância e interesse econômico para promover o desenvolvimento sustentável, garantir políticas públicas de conservação de espécies ameaçadas e embasar pesquisas aplicadas, como para a descoberta de novos medicamentos e variedades vegetais mais rentáveis. E aí, o que achou de aprender sobre a polinização por vibração? Temos certeza que você nunca mais olhará para o tomate da sua salada do mesmo jeito.